Tenho falado para vocês que o Lula está numa situação muito ruim, né? O escândalo do INSS, do Master, o preço, a subida do preço do petróleo, isso tudo vai afetar muito o Lula em ano eleitoral. Mas não é só isso não, tá? Ainda existe o risco do Lula enfrentar uma tempestade perfeita este ano. Não sei se vocês sabem, a bolsa aqui nos Estados Unidos deu uma caída muito boa na sexta-feira, né? O que chega a ser surpreendente, porque a verdade é a seguinte: com a guerra do Irã, todo mundo imaginava que haveria uma queda na bolsa, mas não é só isso, né? Também teve a divulgação dos números de desemprego aqui nos Estados Unidos. O desemprego cresceu muito. Mais do que isso, começou a acontecer aqui um monte de demissões. Parece que depois que a Block, né, a empresa do Jack Dorsey, né, que era o dono do Twitter, ele montou a empresa nova dele, a Block, né, ela decidiu demitir 50% da força de trabalho, falando, não, a gente vai privilegiar a inteligência artificial mesmo e não precisamos de mais tanta gente, não sei o que lá. Um monte de empresas aqui nos Estados Unidos estão fazendo a mesma coisa. E aí isso está gerando um certo pânico, porque se tiver desemprego em massa, você tem a economia mais fria, né? A pessoa que está desempregada, ela não vai sair comprando coisas, né? Até o mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos está afetando, porque qual que é a lógica? Aqui nos Estados Unidos, vocês sabem, é muito fácil você comprar casa com financiamento. Financiamento aqui é muito fácil de conseguir, né? Só que é lógico, você precisa estar empregado, né? Você precisa ter uma fonte de renda para conseguir esse financiamento, né? E o problema é que as pessoas desempregadas, primeiro que elas não querem comprar casa, e mesmo que elas queiram comprar casa, elas não conseguem o financiamento porque estão desempregadas, né? Então isso já está jogando o preço dos imóveis aqui nos Estados Unidos para baixo também. A Bolsa de Valores teve uma queda enorme, né? E aconteceu uma coisa inédita nessa história toda. Olha só, a BlackRock proibiu retirada de fundos, tá? Porque estão dizendo aqui que está tendo um movimento de pânico no mercado, né? Lembra, o que é a BlackRock? A BlackRock é uma administradora de fundos. Ela não tem dinheiro ela própria, ou melhor, ela tem algum dinheiro, lógico, mas ela não é rica como o pessoal pensa que ela é. Mas ela administra os fundos de um monte de gente, são administradores profissionais. E para esse pessoal está proibindo a retirada de dinheiro dos fundos, é uma coisa meio preocupante. Para pensar. Você tem dinheiro no fundo. Ah, eu quero meu dinheiro agora. Ah, sinto muito, agora não pode não. Não é uma coisa meio preocupante? Quando é com corretora de Bitcoin que acontece isso, o pessoal fala que quebrou. Não, quebrou a corretora. Imagina a BlackRock quebrando, meu amigo. Não acho que seja isso, tá? Eles estão dizendo que é justamente porque houve esse pânico na sexta-feira, que né, muita gente tirando dinheiro por conta do número lá do desemprego nos Estados Unidos, que aumentou, e a perspectiva ruim, ainda tem a questão do petróleo, né? Então, tem isso. A economia mundial pode entrar num buraco aqui. E aí, isso pode se juntar com a questão do Master, né? Porque você sabe que o Master deixou o sistema brasileiro meio que, né, meio fragilizado, né? Assim, não estou dizendo que os bancos grandões do Brasil vão quebrar, mas bancos médios e bancos pequenos, né, existe esse risco. O risco existe, né? Assim, até aqui eu não tenho visto nenhum outro banco, só o BRB que tem algum risco, mas eu acho que eles já resolveram lá, deram um jeito de aprovar a coisa na Câmara. Ficou ruim para o BRB, tá? Mas eles conseguiram resolver a coisa, né? Só que o que acontece com o Brasil? Tá fragilizado o mercado brasileiro. E não é só isso, não. Eu tenho falado sempre que o governo brasileiro, né, a situação fiscal brasileira é uma deterioração séria, né? Ou seja, o Lula está gastando demais. E qual que é o problema disso? O problema disso é que você fica fragilizado. De novo, não é uma tragédia por si só, mas você fica mais fragilizado. Vai que dá uma merda mundial esse ano. Por conta da guerra do Irã, por conta do preço do petróleo explodindo, por conta das demissões em massa nos Estados Unidos, que devem se espalhar para o resto do mundo, substituindo por inteligência artificial. Vamos entender esse troço aqui. Será que pode ter uma tempestade perfeita esse ano para o Lula? Eu sou Peter Turguner, esse é o canal Ancapso e essas notícias aqui foram sugeridas por Rony Gabriel. Jamais faça isso, é o Apocalipse e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, na sexta-feira, dia 6 de março agora, sexta-feira passada, teve uma queda muito grande na Bolsa Americana, que olha só,
tudo vermelhinho, caiu tudo, né? Caiu muita coisa. E a criptomoedas também caiu muita criptomoeda e coisa e tal, né? E, bom, isso aí é uma coisa normal, de vez em quando tem essas quedas assim, né, e coisa e tal. Mas o que chamou a atenção dessa queda foi justamente que nesse momento, no dia 6 de março, a BlackRock limitou retiradas de alguns fundos de débito, depois de uma busca por clientes aí meio apavorados, querendo tirar dinheiro dessa indústria de crédito privado, né? Muita gente está com medo porque o que está acontecendo? Como eu falei, é a questão do desemprego. O desemprego nos Estados Unidos deu uma subida, né? Os últimos números vieram ruins para o desemprego nos Estados Unidos, né? E aqui nos Estados Unidos os números são sérios, tá? Não tem Portman para ficar inventando o número da cabeça dele para tentar ajudar o Lula e coisa e tal, que os números são sérios, né? E aí vem um número ruim do desemprego, do payroll que ele chamou aqui, e daí muita gente ficou preocupada. O que é a indústria de crédito privado? É justamente o pessoal que empresta dinheiro para quem quer comprar um carro, quem quer comprar uma casa, quem quer comprar alguma coisa, né? E esse pessoal agora, né, tá com medo de emprestar. Por quê? Porque a pessoa perdeu o emprego, ela ficou sem emprego, ela não tem como pagar a conta. Então o que você emprestou num primeiro momento pode ser que o cara não tenha grana para pagar e não vai ter mais negócio de emprestar para outras pessoas. Então começou um monte de gente sacar dinheiro desses fundos de crédito privado com medo desse negócio, né? O sentimento é devido a uma piora no crédito privado nos últimos meses, né, justamente devido a essa questão do desemprego e coisa e tal, e muitas dúvidas com relação à questão de inteligência artificial substituindo pessoas, né, aqui, ó. Temores de uma onda de falência de empresas impactadas por inteligência artificial causam apreensão em investidores. O pessoal está antevendo que vai vir uma crise grande aí, com um monte de gente sendo demitida por conta disso daí, e empresas sendo fechadas, sendo substituídas por empresas de inteligência artificial, né? Um monte de empresas, sei lá, de contabilidade, não sei o que agora basicamente a inteligência artificial consegue fazer tudo isso. Um monte de empresas pode deixar de ter, né, utilidade no final das contas, e isso está gerando um problema. Esse pessoal queria tirar dinheiro desses fundos, a BlackRock falou, não vai tirar não. Isso é um problema, né? O dinheiro é meu, eu quero tirar, pô. Isso pega mal pra caramba, né? A gente não sabe ainda o impacto disso, porque isso aconteceu na sexta-feira, estamos no final de semana, amanhã abre de novo a bolsa, vamos ver o que vai acontecer com a bolsa daqui para frente, né? E bem, é lógico, isso aqui é ruim para o Trump aqui nos Estados Unidos também, porque o Trump tem eleição esse ano, lembra, né? O Trump, ele enfrenta uma eleição, a midterm, que eles chamam aqui, que é a eleição do meio do termo dele, do meio do mandato dele, né? Que é a eleição para a Câmara, acontece no final do ano agora, né, em novembro agora. E, dependendo, o Trump pode perder a Câmara dos Deputados, e alguns falam até que ele pode perder o Senado. Eu não acredito não, tá? Perder o Senado eu acho difícil o Trump perder. Perder a Câmara é uma possibilidade dele perder sim. O fato é que com economia ruim as coisas não andam, né? E aí, curiosamente, isso acaba tendo uma ligação com o Brasil no seguinte sentido. O Lula tem falado sempre que não, que tá tudo bem, tem o escândalo do Master, o escândalo do INSS, mas a economia tá indo bem, a economia tá uma maravilha, a economia tá uma coisa maravilhosa e coisa e tal, né? E além desse impacto aqui, né, você tem o preço do petróleo, que deu uma explodida nos últimos dias, né? Já está em 109 aqui, e eu falo para vocês, não acabou a subida do preço do petróleo ainda. Por quê? Os navios ainda estão chegando do Golfo Pérsico, tá? A viagem de navio leva um tempo, né? Daqui a pouco vai começar realmente a faltar petróleo. Dizem que já tem lugar que está faltando petróleo aí no mundo. Então a coisa tende a piorar muito na questão do petróleo. Então, se juntar essa coisa toda, pegando um Brasil fragilizado, a economia brasileira pode ir muito para merda. E o Brasil está fragilizado não só o governo federal, como o próprio mercado também. Por que está fragilizado? Primeiro, porque o Brasil vai sofrer a mesma coisa que aqui, o pessoal sendo demitido por conta de inteligência artificial. Não é? Para pensar. É a mesma lógica. Se as empresas aqui, se entrou na moda das empresas aqui demitir galera por conta de inteligência artificial, por que as empresas no Brasil não fariam isso? Vão fazer a mesma coisa, vai ter o mesmo problema que aqui nos Estados Unidos, pessoas perdendo emprego e empresas com dificuldade de emprestar. É verdade que os bancos no Brasil já são muito mais restritivos nesse negócio de emprestar dinheiro, né? Aqui nos Estados Unidos você pega dinheiro emprestado muito fácil. No Brasil, eles têm muito mais, né, são muito mais controlados nesse negócio de emprestar dinheiro, então não teria tanto problema assim. Mas, por outro lado, você vai pegar um mercado brasileiro meio fragilizado, né? Assim,
esse negócio do Banco Master, a gente tem falado sobre os desdobramentos políticos e o Xandão fazendo merda, não sei o que lá, e tudo isso é muito importante, mas tem um outro lado dessa história, que é o fundo garantidor de crédito tá pequeno, os outros bancos vão todos ter que botar dinheiro para recompor o fundo garantidor de crédito, né? Esses bancões todos aí estão com prejuízo, estão com a folha apertada ali, né? Eles ganham muito dinheiro no Brasil, tá? Não creio que os bancões vão ter problema no Brasil. Mas aí você tem a galera dos bancos médios, né? As galera dos bancos médios e pequenos começa a ter dois tipos de problema. Primeiro que o pessoal está ressabiado com o negócio do Master, mesmo que o seu banco médio ou pequeno não tenha problemas, como não seja um banco do Vorcaro da vida cheio de dor de cabeça, o pessoal olha para o seu banco e vai falar, ih, quer saber, acho que eu vou passar esse CDB, não vou querer comprar esse CDB não, porque, porra, quebrou o Master, vai que quebra esse banco aí também, né? Às vezes, a mero fato de ser um banco de tamanho médio ou tamanho pequeno já pode depor contra por conta de um problema desse, né? E aí, ou seja, dependendo de de quão grave seja esse tipo de coisa, né? Vamos supor que realmente os Estados Unidos entrem numa recessão grande, tem uma crise grande aqui nos Estados Unidos. Vai pegar o Brasil, meu amigo, que eu falo, cara. Estados Unidos soluça, o Brasil tem ataque cardíaco, meu amigo. Não tem jeito não, a economia do Brasil depende dos Estados Unidos. Né? A China também tem um ataque cardíaco também, pô. A China também, o Brasil também depende dos Estados Unidos e da China. Qualquer um que soluçar, nós morremos. Então, ou seja, no que acontecer isso daqui, há esse risco no mercado brasileiro, né? Aqui, ó, Banco Master, o verdadeiro gabinete do ódio. O pessoal está falando aqui do problema da Faria Lima, né? Que está acontecendo com esse negócio, né? Um monte de gente perdeu dinheiro com essa brincadeira. E aqui, ó, bancos fecham um acordo para antecipar 32 bilhões do fundo garantidor de crédito e coisa e tal. Não, beleza, estão recompondo ali. De novo, os bancões eu não me preocupo, mas os bancos médios e bancos pequenos, né? Pode ser que tenham problemas pontuais aí por conta disso. E veja, na situação atual já pode ter problema, mas imagina numa situação de crise mundial. Né? E não é só os bancos que podem ter problema, o governo federal também. Né? A situação fiscal brasileira, eu tenho chamado a atenção disso desde o início do governo Lula. Né? Bolsonaro deixou as contas externas brasileiras excelentes, o Brasil com superávit, com tudo certinho. Né? E é importante a gente ter reserva para enfrentar uma crise dessa, porque já teve várias crises no Brasil que vieram de fora. Teve crise no mundo, a crise chegou no Brasil por conta disso. Agora a gente tem uma reserva boa, né? Mas a verdade é que o Lula está comendo essa reserva já não está tão boa quanto estava, já estamos com uma dívida grande, né? Em porcentagem do PIB. Daqui a pouco o governo não consegue mais rolar essa dívida. Isso pode ser uma coisa catastrófica. De novo, eu estou falando aqui, a situação já está ruim do jeito que está. Imagina se tem uma crise global aí nos próximos dias que existe essa possibilidade, né? Você pode ter tanto bancos brasileiros passando dificuldade, quanto o governo brasileiro passando dificuldade. E não só o governo federal, tá? Os estados também têm o pior resultado fiscal em mais de 10 anos com o aumento da despesa. O Lula começou a torrar dinheiro como se não houvesse amanhã, os estados acompanharam, meu amigo. É isso aí. Ah, é para gastar dinheiro? Vamos gastar também. Aí o que acontece nessa história? Vai que dá uma merda daqui para frente. Vai que... Assim, se for só... Ah, caiu a coisa. E amanhã, segunda-feira, sobe de novo. Pode ser que amanhã suba tudo de novo e tranquilo, problema nenhum, zerada a coisa, né? O problema é se não, né? Vai que realmente entra numa crise mais séria essa história toda, né? Eu vou te falar uma coisa, pode ser realmente complicada a situação para o Brasil, para os governos e para os bancos do Brasil. Já pensou? Isso pode gerar uma tempestade perfeita esse ano, meu amigo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.